Sentir-se perdido na vida é uma experiência mais comum do que se imagina, embora raramente seja falada com honestidade. Há momentos em que acordamos e temos a sensação de que estamos vivendo no automático, cumprindo rotinas, expectativas e papéis que já não fazem sentido. Para Carl Jung, esse sentimento não é um erro nem um fracasso pessoal. Pelo contrário, ele é frequentemente um sinal de que algo essencial dentro de nós está pedindo atenção. A perda de sentido não surge do nada. Ela aparece quando nos afastamos daquilo que Jung chamava de self, o centro organizador da psique, a totalidade de quem realmente somos. Segundo Jung, grande parte das pessoas vive identificada com a persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos, reconhecidos e valorizados. Desde cedo, aprendemos quem devemos ser, o que é esperado de nós, quais comportamentos são premiados e quais são rejeitados. Construímos uma identidade funcional, mas muitas vezes superficial. Quando essa persona domina completamente a vida psíquica, o indivíduo pode até parecer bem-sucedido aos olhos do mundo, mas internamente sente um vazio difícil de explicar. É nesse ponto que surge a sensação de estar perdido, mesmo sem saber exatamente o que foi perdido. Para Jung, sentir-se perdido é muitas vezes o início de um processo profundo chamado individuação. Esse processo não é confortável nem rápido. Ele exige que o indivíduo questione a própria identidade, confronte verdades internas e abandone ilusões construídas ao longo da vida. O sofrimento aparece porque a psique não aceita mais viver de forma fragmentada. Algo dentro de nós começa a dizer que o caminho seguido até aqui não é suficiente para sustentar a alma. Essa crise não é patológica em si. Ela se torna problemática apenas quando é ignorada ou reprimida. Um dos aspectos centrais desse sentimento de perda é o encontro com a sombra. Jung descreveu a sombra como tudo aquilo que foi rejeitado, negado ou reprimido ao longo da vida. Características, desejos, emoções e impulsos que não se encaixavam na imagem que precisávamos sustentar foram empurrados para o inconsciente. Quando a pessoa se sente perdida, muitas vezes é porque a sombra está exigindo reconhecimento. Ela se manifesta como angústia, desmotivação, irritação sem causa aparente ou sensação de desconexão com a própria vida. Ignorar a sombra não faz com que ela desapareça. Pelo contrário, quanto mais evitada, mais força ela ganha. Jung afirmava que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Isso significa que padrões repetitivos, escolhas destrutivas e sentimentos de estagnação muitas vezes são sinais de conteúdos inconscientes que querem ser integrados. Sentir-se perdido, nesse sentido, é um convite doloroso, porém necessário, para olhar para dentro e reconhecer partes de si que foram abandonadas. Outro ponto essencial no pensamento junguiano é a perda de sentido simbólico da vida. Jung acreditava que o ser humano não vive apenas de fatos concretos, mas de significados. Quando a vida perde seu valor simbólico, tudo se torna mecânico, vazio e sem propósito. A modernidade, segundo ele, afastou o indivíduo de mitos, rituais e narrativas internas que davam sentido à existência. Sem esse contato com o mundo simbólico, a alma adoece. O sentimento de estar perdido é, muitas vezes, a consequência direta dessa desconexão. Jung observou que muitas crises existenciais surgem na metade da vida, quando os objetivos externos já foram parcialmente alcançados, mas a satisfação prometida não veio. O sucesso profissional, o reconhecimento social ou a estabilidade material não conseguem preencher o vazio interno. Nesse momento, a psique exige uma mudança de direção. Aquilo que antes fazia sentido deixa de fazer. O indivíduo percebe que seguiu um caminho correto aos olhos do mundo, mas equivocado em relação à própria essência. Jung observou que muitas crises existenciais surgem na metade da vida, quando os objetivos externos já foram parcialmente alcançados, mas a satisfação prometida não veio. O sucesso profissional, o reconhecimento social ou a estabilidade material não conseguem preencher o vazio interno.
Nesse momento, a psique exige uma mudança de direção. Aquilo que antes fazia sentido, deixa de fazer. O indivíduo percebe que seguia um caminho correto aos olhos do mundo, mas equivocado em relação à própria essência. A angústia de não saber quem se é ou para onde se vai pode ser insuportável para quem busca controle e certezas. Mas Jung alertava que a vida psíquica não se desenvolve por meio de controle, e sim por meio de diálogo com o desconhecido. A tentativa de eliminar o sofrimento rapidamente, seja por distrações constantes ou por soluções simplistas, apenas prolonga o conflito. A alma não quer ser silenciada, ela quer ser ouvida. Sentir-se perdido também está ligado ao medo de decepcionar os outros. Muitas pessoas permanecem em caminhos que não fazem mais sentido por receio de abandonar expectativas familiares, sociais ou culturais. Jung ia isso como um dos grandes obstáculos à individuação. Viver apenas para corresponder às expectativas externas é uma forma de traição interna. Com o tempo, essa traição cobra seu preço na forma de ansiedade, depressão ou sensação de vazio. Jung afirmava que ninguém se torna completo evitando a dor. O crescimento psicológico exige atravessar períodos de confusão, dúvida e desorientação. Assim como uma floresta densa não pode ser atravessada sem perder temporariamente o caminho, a vida interior também exige momentos de perda de referência. O problema não é estar perdido, mas acreditar que isso significa que algo deu errado. Muitas vezes é exatamente o contrário. Algo está finalmente começando a se alinhar. Aos poucos, quando a pessoa aceita esse estado sem fugir dele, algo começa a se reorganizar internamente. Novos valores surgem, interesses mudam, relações se transformam. Não porque alguém disse o que fazer, mas porque a psique encontrou uma direção mais autêntica. Jung acreditava que o sentido da vida não é algo que se inventa racionalmente, mas algo que se descobre ao longo do caminho, por meio da integração entre consciente e inconsciente. Sentir-se perdido sobre essa perspectiva não é sinal de fraqueza, mas de profundidade. É o chamado para uma vida menos automática e mais verdadeira. É o momento em que a persona já não basta e o self começa a se manifestar. Esse processo pode ser solitário, confuso e doloroso, mas também é profundamente transformador. Para Jung, tornar-se quem se é não é um destino confortável, mas é o único caminho capaz de devolver sentido à existência. Se você se sente perdido, talvez não esteja falhando na vida, talvez esteja sendo convidado a abandonar versões antigas de si mesmo. Talvez a confusão seja apenas o silêncio antes de uma nova compreensão. Jung nos lembra que aquilo que buscamos fora muitas vezes já está dentro, esperando coragem para ser reconhecido. E embora o caminho não seja claro no início, é justamente ao atravessar essa escuridão que a consciência se expande e a vida começa a ganhar um significado mais profundo e verdadeiro. Curta e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.